e buscou ainda naquelas páginas amarelas conhecidas, né? O guia telefônico. Onde vamos sepultar o Max? O que vamos fazer com o corpo do Max? Kênia, primeiro eu quero saber como é que você veio parar no segmento funerário? Eu sempre gostei de entender e buscar, né, conhecimento sobre a nossa maneira de partir. Sempre gostei. E aí, depois de anos, meu pai resolve empreender em um mercado funerário, mas para animais de estimação. E aí, depois de um tempo, ele me convida para estar junto com ele na empresa, e eu passei a ser sócia administradora da empresa e desenvolvi o trabalho com o acolhimento a enlutados por pets. Mas como que seu pai teve essa ideia de, vou montar um cemitério pet para situar quem está nos acompanhando, essa audiência aí no Brasil todo, até de outras partes do mundo também? A Kênia, ela trabalhava no cemitério a Reviver, cemitério crematório a Reviver em Betim. Betim é na região metropolitana de Belo Horizonte. E você é daqui também? Sim, sou betinense. Betinense. Isso. E aí, como é que seu pai teve essa ideia? Falar, eu vou criar um cemitério para animais? Meu pai sempre foi empreendedor, né? Desde sempre que eu cresci vendo meu pai abrindo e fechando negócios. Nada dava certo. E quando a gente morou no Rio de Janeiro um tempo, a gente era menor, né? Tinha mais ou menos 9, 10 anos. Nós perdemos um cão pastor, que era o Max, e buscou ainda naquelas páginas amarelas conhecidas, né? O guia telefônico. Onde vamos sepultar o Max? O que vamos fazer com o corpo do Max? E não havia estabelecimentos que fizessem esse tipo de trabalho. Em busca de um local para dar dignidade ao corpo do Max, ele encontrou um amigo que deu toda a assistência e levamos o corpo do Max para um sítio desse amigo dele, lá em Petrópolis. E simulamos toda aquela situação, simulamos e participamos, né? Por que eu falo simulamos? Porque nós, ainda criança, não entendíamos sobre despedidas, velório. Porque eu tinha naquela época meus avós maternos, paternos, eu nunca tinha passado ainda pelo luto, né? E a gente aprende a vivenciar o luto com os animais. Então, a gente perdeu o Max primeiro e precisava entender como que aquilo ia ser. O que faz com o corpo do animal? Aí, nós participamos desse sepultamento, dessa despedida do Max, e depois de anos, meu pai resolveu empreender em um cemitério de animais. Ele viu essa ideia em algum lugar, mas ainda não elaborada, e ele começou a desenvolver. Comprou um terreno numa área de sítio, e de repente, um lote, 2 lotes, 3 lotes, e lá estava se formando uma empresa. Quando eu cheguei, eu morava nos Estados Unidos um período. Quando eu cheguei depois de um tempo, eu fui ajudá-lo na administração dessa empresa. Quando que foi essa... Quando que surgiu de fato o cemitério? O cemitério iniciou suas atividades em 1997. Este ano nós completamos 27 anos de vida. Nossa, muito tempo. Foi o primeiro cemitério naquela modalidade de Minas Gerais. Uau, e hoje se tornou, não falando de forma pejorativa, né, mas se tornou moda. Sim. Eu vejo que até os empresários que trabalham no segmento humano estão investindo no segmento pet. Quando se fala em cemitério, se fala em estabelecimento funerário, geralmente a legislação era muito rígida, né? No caso do pet é a mesma coisa, as exigências são as mesmas. Como que funciona isso? Como que... eu vou abrir um lote ali, vou comprar um lote ali e abrir um cemitério. É assim? Não bem assim, mas era, né? Vamos falar. Porque quando meu pai iniciou, em 97, né? A prefeitura, porque a legislação ela é federal, municipal e estadual. Né? Quando não existe legislação federal, você corre para municipal. Quando não tem a estadual, quando não tem a estadual, é municipal, que prevalece. Então, ele foi no município, precisa abrir uma empresa. Né? Precisa abrir uma empresa, e como que a gente vai começar essa empresa? Primeiro, legalizar ela, registrar, etc. E aí, a prefeitura é um cemitério para animais. Como assim? Porque ele começou primeiro com a modalidade de sepultamento. Então, primeiro foi o cemitério. Como assim um cemitério de animais? Existia KNAI para isso? Não existia KNAI. Não existe até hoje. Ah, não existe KNAI para cemitério de animais? Não. Não existe. É um cemitério geral, então. Nós seguimos a mesma legislação do de humano. Isso é bom ou ruim? Para mim, algumas questões, porque eu estive à frente de
lidar com dificuldades na questão de licenciamento ambiental, isso foi ruim. Porque tinha situações que eles queriam nos parametrizar com situações do humano que não valia para o PET. Por exemplo, o tamanho do espaço de sepultamento não é o mesmo, né? Nossas lápides lá tinham 90 por 54, a de humano é bem maior. Então, o espaço de decomposição do corpo humano é maior do que o do PET, mesmo que a gente esteja falando de um fila brasileiro. Não chega a esse tamanho. Então, algumas coisas nós tivemos que praticar, e estamos ainda em todo o Brasil praticando, as legislações do de humano, o que não é legal, né? Porque muitas vezes não bate. Às vezes você está investindo numa coisa que para o do PET não faz sentido, mas você está cumprindo a legislação para ter o documento, porque senão como é que faz?